Olá, gostaria de falar sobre um livro da escritora. Um livro não, sobre um conto da escritora Clarice Lispector. São dois contos que eu gosto bastante. Apesar de assim não conhecer muito os textos da autora, há dois contos há dois contos que eu me interesso bastante por eles. Acho muito bons, assim, interessantes de ler. Mas a Clarice Lispector é uma autora muito difícil de entender. Eu acho que uma chave de leitura para começar a ler os romances dela talvez seja começar pelos contos. Então, eu escolhi esse livro Felicidade Clandestina. Aqui tem dois contos que eu gosto bastante, além de outros que são muito bons. É, um dos contos que eu me interesso, ele chama Perdoando Deus, e o outro é 100 Anos de Perdão. Então, esse conto ele está na página 41. E eu achei interessante porque, assim, ela começa a descrever um personagem que está. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas está. Porque a Clarice Lispector ela viveu também, tanto no Rio de Janeiro quanto em Recife. Ela não nasceu no Brasil, mas ela viveu, a escritora, né, que eu estou falando, ela viveu nesses lugares. Então ela fala assim, olha, que o narrador do conto está em primeira pessoa. Aí vai falando assim, ó. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraído os edifícios, nesga de mar, pessoas sem pensar em nada. Então a gente pensa assim, tem um personagem, a narradora está ali, né? A gente consegue, lendo o conto, a gente consegue vislumbrar uma personagem que está ali se sentindo na sua plenitude existencial, andando, né, caminhando e se sentindo na sua plenitude, se sentindo plena, existencialmente falando, criando essa noção de Deus no seu texto ali, da narrativa, como ela mostra, da sua existência, pensando, né, em coisas existenciais, está num lugar que, ao que parece, pode ser que é um lugar bom, assim, de ver, né, bonito e tudo. E aí ela fala, pouco a pouco que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Era, mas parece-me que me sentia satisfeita com o que via. Então ela estava ali na sua plenitude, né, vendo o lugar, etc, da sua existência. Então ela vai descrevendo, né, como ela se sentia, porque a Clarice Lispector ela escreve um pouco assim, a meu ver, de uma leitora que está começando a entender os textos dela um pouco mais. Ela escreve, mesmo nos contos e às vezes nos romances, ela consegue colocar o fluxo de consciência dos personagens ali. Então o leitor consegue entrar, ao ler o texto, consegue vislumbrar a forma com que o personagem pensa. Então ela vai e aí ela fala, e foi quando quase aí vem no conto assim, e para mim nesse conto que é bem interessante, um dos que eu mais gosto, aí ela coloca a frase que o leitor fica naquele impacto. É como se tivesse ela na sua existência, no seu pensamento existencial, caminhando por uma rua ali, avenida, e aí de repente ela se depara com o quê? Com um rato morto. Então o leitor fica assim com aquela sensação, né, da personagem ali. E aí ela vai mostrando assim como esse rato. Aí ela fala, toda trêmula consegui continuar a viver. Toda perplexa continuei a andar. Com a boca infantilizada pela surpresa. Os dois fatos tinham logicamente um nexo. Então ela fala, será que é Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precisa ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu admito e o quero. Sou demais. Então é como se ela falasse assim, é como se mostrasse ali, fosse aquele tapa na cara, né? Você está ali vislumbrando um lugar e de repente você vê um rato morto. Então ela começa a refletir sobre isso e fica pensando, será que o mundo é o rato? Né? Ela está querendo dizer o seguinte, é como se fosse uma metáfora, né, para falar.
sim, na leitura que eu faço, certamente há outras leituras do texto dela, mas é como ela começa a se falar, ela começa a se questionar, assim, será que o mundo é o rato? Então, assim, ela começa a pensar que. Aí ela começa a falar, e ele em mim é que ele não estava mais aqui. Então ela tá falando esse Deus existencial que ela cria ali no texto dela, após ela ver aquele rato. Aí ela fala, não estava ali mais aquelas reflexões da existência, né, do existencial ali. E aí porque tem-se a quebra, né, com a, né? E aí aí ela fala, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Então ela começa a falar da decepção, né? Porque da quebra da expectativa, né? De se estar ali nas suas reflexões existenciais e de repente se depara com algo que não se espera, né? E essa relação entre a existência, né? A existência e o mundo, né? Como que isso cria uma... E o texto da Clarice é muito difícil explicar isso, assim, o ponto dela. Então, então, assim, é como se fosse assim, a decepção ali, né? A decepção. Aí ela fala, porque eu não quis o amor solene sem compreender que a solenidade ritualizava em compreensão e transforma em oferenda. É porque ainda não sei ceder, é porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. E porque ainda não sou eu mesma, e então o castigo é amar um mundo que não é ele, e também porque eu me ofendo à toa. Então, assim, aquele rato ali que ela se depara, aquilo é uma ofensa, né, para a existência dela. Então, talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar em lividez essa minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Então, enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. E a narrativa dela, né? Então ela começa a falar que eu estava querendo me compensar, porque assim, o que a Clarice Lispector faz, ela fala dos personagens assim, como se fosse, não é que elas são ruins, é a questão da existência, da corporeidade dos personagens. Então, são personagens que estão ali, em geral, em relação com as questões familiares, existenciais, e que se deparam com situações de quebras de expectativa. Então, isso acontece nesse conto também, é interessante ver isso. E aí o outro conto que eu achei interessante, que assim, pode ser lido, né, junto com o... só que ao mesmo tempo ele é um pouco o inverso ele é um pouco assim, o contrário desse conto. Ao mesmo tempo, eu vou achar que tá na página... na página... É porque assim, tem vários contos aqui que são interessantes também, que tem essa questão do existencialismo. Mas também um outro que eu acho interessante, que eu acho assim, que eu acho que é bom ler com esse 100 anos de perdão, que está na página 60. Esse 100 anos de perdão começa, é uma narrativa que tá assim, já tá em terceira pessoa, né? Aí ela, como se ela falasse assim, ela começa assim, quem nunca roubou não vai me entender, quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, ela falava que roubava rosas quando criança. Então ela começa a escrever, havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Aí ela fala que ficava com a cara, nas crianças, ficava com a cara imprensada nas grades das casas e via aquelas rosas ali, ficavam querendo aquelas rosas, aquelas flores lá. E com ela não era diferente, ela também queria. Então ela falava assim, bem mais ao lado do seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta, cor de rosa viva. Então ela começou a raciocinar friamente como com a amiguinha dela, como que ela ia conseguir pegar aquela rosa. E aí ela ficava... Aí é interessante, porque aí... Só que aqui tem a questão da epifania, no sentido é o contrário ali, do outro conto.
Porque ela fala que quando ela conseguiu pegar aquela rosa, ela falou assim, foi tão bom que simplesmente passei a pegar as rosas, roubar as rosas. Aí ela fala, também roubava pitangas. Havia uma igreja. Aí ela fala que nunca cheguei a vê-la, além de uma. A sebe era de pitangueira. Aí ela fala das pitangueiras. Mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então ela é interessante porque as histórias da Clarice Lispector, elas voltam muito nessa questão da infância e vai, né, também para outras. Então são livros, são contos que assim. Ela também depois ela escreveu contos infantis, propriamente infantos juvenis. Então são histórias que assim, tanto jovens, pessoas de faixas etárias também é interessante ler, porque ela fala, nunca ninguém soube, não me arrependo, ladrão de rosas de pitangas de 100 anos de perdão. Então ela brinca com as frases que existem, né, que fala, ladrão rouba ladrão, 100 anos de perdão. Só que ela coloca, nunca ninguém soube, não me arrependo, ladrão de rosas de pitangas tem 100 anos de perdão. Então roubar rosas e pitangas pode. Aí ela tá falando assim que. Então eu acho interessante que esses dois contos, eles mostram assim, dois lados dessa. Dois lados da leitura, em que a leitura dela provoca, né? Não sei se pode falar de uma catarse, mas a leitura dela provoca no leitor um sentimento, né? Assim como no personagem, mas nos leitores também. Porque no primeiro conto ali, quando ela se depara com um rato, o leitor também se sente ali naquela... Fica assim, nossa, um rato! E assim, aquilo causa um estranhamento, né? Um absurdo, é um absurdo. Você está caminhando ali nessas reflexões filosóficas de existência do ser humano e de repente você se depara com um rato, né? O mundo mostra que como o mundo é. Que o mundo muitas vezes ele é assim, não é só a gente, o mundo tem as coisas que são mais complexas. E aí, já no outro conto, ele mostra também a outro sentimento, que é o sentimento dela de felicidade, dali de estar com aquela rosa ali, aquilo para ela, né, daquela flor que ela queria, e como uma criança que quer algo assim. Então, eu acho que as histórias da autora são difíceis. Eu comecei a voltar a leitura dos contos para ver se eu consigo entender mais os romances da autora, porque realmente são livros muito difíceis, né, personagens complexos, em que ela cria. Assim também um outro conto desse livro também que muitas pessoas gostam, né, e também tem um certo estranhamento com relação a ele, é o Ovo e a Galinha, né, porque ela fala assim, ela começa a falar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí vem uma questão totalmente filosófica, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E de manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há 3 milênios. Então ela vai falando, sabe? É interessante porque ela começa a falar quando eu era antigo, um ovo pousou no meu ombro e começa a contar. E assim, muitas pessoas falam, nossa, como que ela tá querendo chegar com esse assunto? Sendo impossível entender, eu sei que o entender é porque eu estou errando. Assim existo, logo sei. Então é bem assim, né? O ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se. Então, mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema e da clara. Então ela precisa da gema e da clara. E aí ela começa, o ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Mas é para isso o ovo vive foragido, por estar sempre adiando demais para a sua época. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Pode ser dizer um rosto bonito, mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o assunto. Então ela vai começar, é mais complicado do que eu tô assim explicando, com certeza. Mas é bem interessante como ela vai falando sobre isso. O ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. A galinha é tonta. A galinha é sempre a tragédia mais moderna. Então ela vai sempre falando, né, do ovo da galinha. Aí ela fala, e eis que não entendo o ovo, só entendo o ovo quebrado, quebro na frigideira. Aí ela fala, meu sacrifício é reduzir a minha vida pessoal, fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. Aí tem também, né, assim, assim, tô fazendo uma leitura mais simples, mas com certeza, no conto, né, como o conto, ele tem o seu fundo, né,
a questão da superfície. Do fundo também é interessante entender o que ela quer dizer, assim, pensar, refletir filosoficamente o que ela quer explicar. Aí ela fala: amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário, amor finalmente é pobreza. Amor é não ter, inclusive amor é desilusão do que se pensava que era amor. E aí ela vai falando sobre várias, né? Vai falando sobre essa questão. Então, assim, desse livro são os 2 contos, são os 3 contos que eu acho mais interessantes, assim, de ler, e são bem difíceis também. Eu fiz uma leitura, assim, bem, a meu ver, assim, uma leitura, mas com certeza tem outras compreensões, entendimentos dos contos. Desse livro são esses que eu acho interessante. E, assim, a Clarice Lispector, há várias características nos livros dela. Esses são algumas que eu comentei inicialmente, mas eu pretendo pensar e refletir mais sobre os livros dela.